Olá a todos, meu nome é Jean Paulo dos Santos Costa, sou aluno de IC, Iniciação Científica do PIBIC, e trabalho no Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos LabFise, que faz parte do Instituto Oswaldo Cruz, IOC, que se localiza na Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz, no estado do Rio de Janeiro. Vou apresentar meu seminário virtual no quarto ciclo de seminários online, que é uma iniciativa do LabFise de apresentações semanais de artigos e trabalhos científicos entre integrantes do laboratório. O meu artigo que selecionei foi Potencial de repelência de óleos essenciais contra a mosca doméstica. Ele foi elaborado por pesquisadores indianos do Instituto de Tecnologia Delhi e foi publicado no ano de 2017. Os objetivos do artigo é avaliar a repelência de óleos essenciais contra a mosca doméstica em uma câmara especialmente projetada. Além disso, estudar qualquer efeito cinético. Foram feitas combinações entre os óleos essenciais. Eu escolhi este artigo pelos motivos porque, além de ser algo que é condizente com o meu projeto que faço no laboratório, que também é sobre o uso de óleos essenciais contra inseto, neste artigo aqui aborda sobre repelência. Quem acompanhou meus outros seminários, eu sempre falava sobre a ação larvicida de óleos essenciais, e nesse agora vai ser somente sobre a repelência dos óleos essenciais. Achei interessante dar uma inovada. E até alguns óleos essenciais usados neste estudo, eu também já trabalhei no laboratório e ainda estou trabalhando com eles, só que agora para minha apostila, que eu vou colocar brevemente no portal Educare da Fiocruz, sobre óleos cítricos e de menta. Antes farei uma breve introdução. A mosca doméstica, onde muitos já conhecem, é a espécie mais comum de moscas em ambientes urbanos. Apresenta tromba mole e coloração acinzentada, com faixas claras e escuras no tórax e abdômen amarelado. O aparelho bucal desta mosca só permite a ingestão de alimentos líquidos ou semilíquidos, então elas regurgitam sua saliva fortemente enzimática para liquefazer alimentos sólidos. Moscas domésticas costumam ser mais ativas nas horas mais quentes do dia, podem voar por grandes distâncias e pousam preferencialmente sobre superfícies estreitas e longas, como por exemplo fios elétricos. Uma fêmea pode produzir de 120 a 150 ovos, que levam cerca de 8 a 24 horas para eclodir, de acordo com as condições ambientais. O estágio larval dura cerca de 3 a 4 dias. Neste período se alimentam de bactérias e leveduras. A duração do estágio pupal é de 3 a 4 dias, em locais que apresentam altas temperaturas e baixas umidades. No dia seguinte à cópula, as moscas adultas estão prontas para a desova. Elas localizam o local de postura através dos órgãos olfativos situados nas antenas, pois o odor liberado pela matéria orgânica em decomposição é atrativo para as moscas. Os ovos são depositados em locais onde a matéria orgânica em decomposição, como por exemplo lixo orgânico, esterco fresco, dejetos animais, esgotos, resíduos vegetais de jardins, gramados e praças. Como a mosca doméstica é potencialmente vinculada a dezenas de espécies de vírus, vários patógenos causadores de infecções, ela pode transportar as bactérias da febre tifoide, da disenteria bacilar, cistos de protozoários e ovos de helmintos. É necessário ter medidas de controle contra a mosca doméstica. O mais tradicional é eliminar os seus focos de criação, como dar destino adequado ao lixo e aos dejetos humanos ou de animais, impedir o acesso dos insetos à fonte de alimentos, colocar telas em janelas e portas. Essas medidas contribuem diretamente no controle do inseto e nas doenças transmitidas pelos mesmos, já que o inseto desenvolve rápida resistência ao uso continuado de inseticidas.
Como diz mesmo no artigo, os pesticidas químicos, como organofosforados, piretróides, são geralmente usados para controle de insetos. No entanto, o aumento no desenvolvimento de resistência e os efeitos negativos persistentes dos pesticidas químicos levantam preocupações com a segurança do meio ambiente e da saúde das pessoas. Nos últimos anos, os pesquisadores começaram a explorar o potencial dos vegetais contra insetos. As plantas contêm vários metabólitos secundários que utilizam vários modos de ação para inibir várias vias bioquímicas de insetos. E os óleos essenciais, que são extraídos de várias partes das plantas, surgem como uma nova alternativa de controle. Material e métodos. As moscas e os óleos essenciais utilizados no artigo são de Nova Delhi, na Índia. As moscas foram mantidas em temperatura ambiente de 28 graus por 1 hora até 1 hora e meia para aclimatação, antes do início do biosaio de repelência. Além disso, os biosais foram realizados em uma câmara projetada, que vou mostrar daqui a pouco, e monitorados em intervalos adequados. Os óleos coletados foram mantidos a 4 graus até a experimentação. E os tipos de óleos essenciais utilizados no estudo, eu vou mostrar agora, foram 4 óleos essenciais. Primeiro, o de menta piperita, hortelã-pimenta, citrus sinensis, laranja doce, cimbopogon citratus, capim-limão e eucaliptus globulus, que é o eucalipto comum. Esse do hortelã-pimenta e laranja doce foram os que eu disse anteriormente, que estava já trabalhando com eles. Essa é a câmara projetada. A repelência de moscas coletadas em campo foi avaliada em uma câmara de laboratório projetada com recipientes transparentes. A configuração consiste em 2 câmaras iguais de volume, com passagem de interligação de 4 polegadas. A câmara 1 é a seção onde a amostra de teste e as amostras domésticas foram mantidas. Teve diferentes concentrações de óleos essenciais, menta, laranja, eucalipto e capim-limão, e também misturas de óleos essenciais, menta com laranja, menta com eucalipto, menta com capim-limão, em várias proporções, e foram testadas em papel filtro para identificar o óleo ou combinação eficiente. Nos experimentos controle foi utilizado papel filtro não tratado sem óleo essencial. Resultados. Esses foram os resultados de repelência no período de 1 hora de observação dos óleos essenciais em moscas domésticas. Primeiro vou mostrar os óleos essenciais separados, depois os resultados dos óleos misturados. Foram 3 concentrações para cada óleo, de 0,05, 0,010, 0,025. Todos, segundo o artigo, foram considerados bons resultados, mas o que vejo que se sobressaiu foi o de menta e capim-limão, pois ambos chegaram a 100% de repelência em 1 hora, e também estão boas as concentrações de repelência 95, praticamente quase até os mesmos valores. O de menta foi 0,009, o de capim-limão 0,010. Se perceber o de eucalipto, que tem 0,041, é necessário então o quádruplo de óleo de eucalipto para atingir o resultado do de menta e capim-limão, numa concentração de repelência 95. Enfim, mas todos foram dados como ótimos e o menta está super ótimo. Esse asterisco nos resultados é porque alguns estão sem intervalo de confiança,
Segundo o artigo, não pôde ser obtido com análise estatística. Esse aqui são os resultados das combinações. Primeiro dos óleos de menta e laranja, depois dos óleos de menta e eucalipto e por fim de menta e capim-limão. Tiveram 2 bioensaios diferentes com proporções de 50-50, metade do óleo de menta e outro óleo, ou 70-30 mais menta que o outro óleo. Aqui o de menta repetiu os mesmos bons resultados que teve sozinho. Quando juntado ao óleo de laranja, teve 100% de repelência e uma RC95 de 0,010. Assim como quando misturado ao capim-limão, teve o mesmo resultado. Já no óleo de menta com de eucalipto, é interessante notar agora que o eucalipto teve um resultado melhor. Ele junto com o de menta do que sozinho. Ele sozinho foi 0,041, com o de menta na proporção 50-50% melhorou para 0,030 e já na proporção 70-30% foi de 0,015. Isso indica o grande potencial que o óleo de menta tem como repelente à mosca doméstica. Essa é a composição química dos óleos essenciais. O óleo de eucalipto foram identificados 18 compostos. Vou falar os majoritários, já até deixei marcado em vermelho. No caso do óleo de eucalipto, número 3 ali, 1,8 cinelione, foi o maior composto do óleo essencial. No óleo essencial de capim-limão, identificou 28 compostos. O maior composto é o citral. Cinelione também aqui é um dos maiores compostos. No óleo de laranja foram 14 compostos e o maior é o limoneno, com quase 90% de presença. E no óleo de menta, com 26 compostos, sendo o maior o mentol e também mentona. De todos esses compostos, eles fizeram ensaios com o mentol e o limoneno. A repelência foi boa, sendo uns 90% de repelência para o mentol e uns 60% de repelência para o limoneno. Discussão. Segundo o artigo, em outros estudos, 1% da concentração do óleo de menta tem poder de repelência quase que total, enquanto outros nesse mesmo 1% é de médio para baixo. Também o mentol já apresentou 95% de repelência e o limoneno 38% de repelência contra mosca doméstica. O que eles fizeram foi o de 90% a 60%. Não está muito diferente de outros estudos. O óleo de capim-limão, num artigo brasileiro, teve o citral também como componente majoritário, com 39%. E já neste artigo indiano foi de 40%, também é próximo. E os componentes mentol e mentona do óleo essencial de menta-piperita são bem variadas quantidades de composição quando se revisa outros estudos. O mentol já apresentou 19, 29, 26 e nesse estudo foi de 38%. A mentona foi de 14, 44, 25 e nesse estudo de 27%. O artigo relata
que em relação à ação inseticida, a combinação de óleos contribui para um melhoramento ou uma maior potencialidade do que se usar o óleo essencial sozinho. E realmente é verdade, um dos meus seminários passados eu falei sobre isso. Mas já em repelência, deu como essa mistura não fosse tão forte assim. Só que o óleo de menta apresentou ótimos resultados de repelência. Foi o que disse quando se juntou ao óleo de eucalipto. O que o artigo indica que seus compostos majoritários, mentona e metol, foi o que influenciou numa boa repelência às moscas domésticas. O mentol, inclusive, como dito nos resultados, foram feitos testes e teve alta repelência. Conclusão: todos os óleos e suas combinações tiveram repelência satisfatória contra a mosca doméstica, dando destaque para o óleo essencial de menta piperita, o hortelã-pimenta, e a combinação óleo essencial de menta com capim-limão. E além disso, para quem gostou do trabalho dos pesquisadores de ano assim como eu, é informado que a pesquisa de outros tipos de óleos, misturas e seus componentes ainda está sendo realizada em seu laboratório, então é provável que tenha outros artigos científicos com essa temática por aí. E é isso, agradeço sua atenção, muito obrigado a todos que assistiram.